Bom dia, pessoal. Vídeo novo na área, assunto novo, assunto do terceiro bimestre. Vamos entrar em assunto novo agora, então. Deixar a nossa revisão de lado e agora vamos falar sobre Revolução Industrial, conteúdo do terceiro bimestre. Estou usando esse slide que está no canal do slide, ou melhor, na página do SlideShare, tá? Depois vou mandar para vocês o link lá no grupo. Então vamos lá, deixa eu aumentar aqui o slide para a gente começar nosso assunto. Vamos lá, Revolução Industrial. As características gerais da Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial ela trouxe como primeira característica a produção industrial em larga escala voltada para o mercado mundial. Porque até então, antes do período da Revolução Industrial, a produção ela ocorria de modo artesanal. E era uma produção mais destinada ali para subsistência, para o mercado interno. E ela não era uma produção em grande escala, né? Era uma produção em nível inferior, mesmo porque os produtos eles não saíam de forma rápida, demorava um pouco mais para que esses produtos fossem postos no mercado. Então, a Revolução Industrial ela vai fazer com que a produção ela passe a ser feita em larga escala e voltada para o mercado externo, né? A Revolução Industrial trouxe a especialização das tarefas. No período anterior, no período artesanal, o mestre de ofício, lá das oficinas artesanais, ele dominava todo o processo de produção. Agora não, agora surgem especializações para o mesmo produto. Então, o cara é especialista em montar, o outro é especialista em projetar, o outro é especialista em fazer um acabamento, né? Enfim, cada um tem uma especialidade aí no que diz respeito à produção. Outra característica é a questão do uso intensivo de máquinas. As indústrias passam a ser mecanizadas. Então, a Revolução Industrial ela traz essa mecanização da produção, certo? Tem um filme muito interessante do Charles Chaplin chamado Tempos Modernos que exemplifica bem isso, da questão da Revolução Industrial. Vou mandar um link dele para vocês verem também ao inicinho do filme lá, que mostra um pouco dessa questão da mecanização. Relação social burguesia proletariado. Aqui é no contexto marxista. Isso aqui é uma visão de Karl Marx. O Karl Marx ele enxerga a sociedade dividida apenas em duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. O burguês é o dono dos meios de produção, ou seja, é o cara que é dono da indústria, dono das máquinas e dono do capital. E o proletariado é o cara que trabalha para o burguês. Ele é dono de sua força de trabalho. E ele ganha dinheiro trocando a sua força de trabalho por um salário para trabalhar na indústria do burguês. Isso é uma visão marxista, correto? Tem outras visões capitalistas, né? A visão liberal, que nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre isso, tá? Nesse slide aqui também. Bom, o sistema econômico ele é o capitalismo industrial. Quando a Revolução Industrial está acontecendo, você tem a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Portanto, aí, isso é um assunto que você estuda em geografia. E por último, outra característica marcante da Revolução Industrial são a construção das estradas de ferro, as locomotivas com vagões, navios e máquinas industriais. São várias características aí dentro da Revolução Industrial nesse aspecto aqui. Bom, as estradas de ferro elas surgiram para escoar a produção que está crescendo. Antigamente, a galera transportava as coisas de carroça e pá, de caravanas de cavalos e tal. E dessa forma não se dava para transportar muita coisa não. Então era difícil você produzir para vender longe. Aí você vem a Revolução Industrial,
inventam o trem de ferro, né? Constroem estradas de ferro e as locomotivas agora podem transportar muitas coisas nos vagões. E esses vagões também vão para os portos para embarcar as produções nos navios. E os navios também vão transportar muita coisa. Então a Revolução Industrial ela traz essa marca aí também. Estradas de ferro, locomotivas, vagões e navios. Beleza? Vamos para a próxima. Quais são as etapas da industrialização? Você tem lá a primeira etapa artesanal, quando o artesão tinha o domínio de toda a produção, desde a matéria-prima até o produto final. E aqui eu gosto de usar o exemplo do alfinete. O artesão, quando ele ia fabricar um alfinete, ele dominava a produção desde a matéria-prima. Ele precisava de arame, então ele ia usar o seu dinheiro para comprar um rolo de arame, né? Então ele pegava o dinheiro e ia lá comprar a matéria-prima, que era o arame. Aí ele pegava, desenrolava o arame e cortava o alfinete no tamanho que ele queria. Vamos imaginar que fosse esse tamanho aqui. Então ele cortava vários e vários e vários pedaços desse tamanho. Vamos supor que ele recebeu uma encomenda para fabricar 100 alfinetes. Então ele cortava 100 pedaços de arame do tamanho que ele queria para fazer o alfinete. Aí depois ele ia lá, polia o alfinete, fazia a pontinha do alfinete, que é a pontinha que espeta, dava o acabamento final, encaixotava e vendia. Então o artesão dominava todo o processo de produção, nessa primeira fase. Segunda fase é a manufatureira. Os artesãos se reuniam, aqui tem um erro de português, tinha que ser com M aqui, em oficinas. Havia uma divisão de trabalho, porém os instrumentos de trabalho eram manuais e o ritmo de trabalho era imposto pela força humana. Então, na segunda fase, que é a manufatureira, o artesão agora, o trabalho dele é dividido. Então, o cara não domina todo o processo de produção. Agora, tem pessoas fazendo cada um fazendo uma parte da produção. No exemplo do alfinete, agora não é uma pessoa só que fabrica o alfinete todo. Agora, uma pessoa compra a matéria-prima, outra pessoa desenrola o rolo de arame, outra pessoa corta o alfinete, outra pessoa faz a ponta do alfinete e uma última pessoa faz o acabamento do alfinete. E uma última pessoa encaixota esse alfinete na caixinha para ser vendido, né? Então a encomenda de 100 alfinetes agora vai sair mais rápido, né? Porque antes era só uma pessoa que fabricava, agora com a produção manufatureira várias pessoas produzem o alfinete, então o alfinete vai estar pronto de forma mais rápida. Então, nessa segunda fase tem essa mudança. E a terceira fase é a mecanizada. Agora é usado o uso de máquinas a vapor, impondo o ritmo de trabalho ao operário. E a produção passa a ser especializada. Na manufatureira, o ritmo de trabalho é imposto pela força humana, ou seja, o cara cansou, ele vai descansar, vai parar. Agora aqui não. Na mecanizada, a máquina a vapor impõe o ritmo do trabalho ao operário. O trabalho o operário vai trabalhar baseado no funcionamento da máquina, certo? Então você tem aí 3 fases da industrialização. Essa questão da divisão do trabalho e da máquina ajudar nesse processo de produção vai acelerar o número de produtos no mercado, certo? Então, agora você tem mais produto no mercado em menos tempo de produção. No período artesanal era diferente. Você tinha menos produto no mercado e esse produto demorava mais tempo para ser produzido, porque apenas uma pessoa produzia esse produto. Agora não, agora várias pessoas são empregadas para produzir esse mesmo produto. Por isso, dessa forma, esse produto fica pronto mais rápido e por ficar pronto mais rápido, você tem mais produto no mercado. Certo? Como começou a Revolução Industrial? Em 1698, o Newcomen inventou uma máquina para drenar a água acumulada nas minas de carvão. Patenteada em 1705 por James Watt. Foi a primeira máquina movida a vapor. Então,
A Revolução Industrial começa ali com a criação da máquina a vapor, né, na Inglaterra, e essa máquina a vapor vai ser utilizada na indústria, ok? A máquina de James Watt, patenteada por James Watt, mas quem inventou foi o Newcomen. O pioneirismo inglês no processo de Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa na Inglaterra, por isso que é pioneirismo inglês. Primeiro lugar onde ocorre esse processo de revolução é na Inglaterra. Por que que a Inglaterra é responsável por esse pioneirismo? Por que que a Revolução Industrial começa na Inglaterra? Primeiro, acúmulo de capitais. Os ingleses, eles acumularam muito dinheiro no período das grandes navegações, ali, no período do comércio ultramarino, que vem anterior à Revolução Industrial. Então eles têm muita grana para investir nesse processo de industrialização, né? Investir em máquinas, investir na construção de indústrias, enfim. Segundo, lei do cercamento. O que foi a lei do cercamento? Bom, a Inglaterra, essa indústria inicial, ela é uma indústria têxtil. Então ela fabrica tecido baseado ali na lã de carneiro. Bom, existiam terras comunais na Inglaterra, terras comunitárias, onde os camponeses moravam e tudo. O governo inglês criou uma lei chamada Lei de Cercamentos. E essa lei, ela cercou muitas dessas terras e expulsou os camponeses dessas terras. Então, ali, aonde foi cercada a terra, passou a ser desenvolvido o cultivo, não, passou a ser criado rebanhos de ovelha. E aí esses rebanhos eles eram utilizados justamente para tosqueamento da lã, e essa lã era transformada em tecido, ok? Então, a lei de cercamentos, ela tirou pessoas do campo e no lugar das pessoas foi colocado ovelha. E essas ovelhas eram utilizadas para abastecer o mercado da indústria têxtil que está surgindo ali, indústria de tecidos. Terceiro, disponibilidade de mão de obra. Essas mesmas pessoas que saíram dessas terras foram para as cidades. E na cidade elas foram procurar emprego, porque senão iam morrer de fome. E aí elas acabaram nessa indústria, trabalhando nessa indústria. No primeiro momento ali com um salário muito ruim, certo? Tem uma galera que fala, a galera do marxismo fala, esse pessoal foi super explorado nesse momento aí, porque viviam sem terra, viviam sem ter uma alimentação digna, então começaram a trabalhar nessas indústrias e esse emprego foi um emprego ruim, um péssimo emprego, pagava muito mal. Por sua vez, a galera que não é marxista vai falar que foi uma oportunidade muito grande, porque até então esse pessoal não tinha muito emprego e tudo, as condições de vida não eram muito boas e tudo, e à medida que a indústria foi surgindo, ela foi aproveitando a mão de obra que estava ociosa, e essa mão de obra foi também melhorando de vida e tudo. E lógico, o salário foi melhorando também, enfim, à medida que os trabalhadores foram também se conscientizando e buscando melhores condições de trabalho e tudo, de salário, a vida deles foi melhorando também. Então tem uma visão que critica esse momento, mas tem uma visão também que diz que a vida dos operários foi melhorando. Outra questão aí, a 4. Existiam jazidas de minérios na Inglaterra, principalmente de carvão mineral. E esse carvão, ele alimentava essas máquinas a vapor, né, que eram máquinas que funcionavam a partir do carvão mineral. Então elas precisavam de fogo para gerar vapor e fazer elas se movimentarem. E tinha muito carvão mineral na Inglaterra. Outra questão, supremacia naval. A Inglaterra tinha muito navio e ela podia vender os seus produtos em outros continentes. Por esse motivo,
Eles acabavam embarcando seus produtos nos navios e distribuía esses produtos em várias regiões do mundo, especialmente nos Estados Unidos. E por fim, o desenvolvimento tecnológico. A Inglaterra tinha a máquina a vapor, né? E também tinham as suas indústrias que, com seu maquinário, enfim, vão ser importantes para esse pioneirismo. Então é por esses motivos aqui que a Revolução Industrial começa na Inglaterra. Quais são as fases da Revolução? A primeira fase durou 100 anos, de 1760 a 1860. Ela ocorre na Inglaterra, então limitada basicamente na Inglaterra. A indústria é a de tecidos. Eles aperfeiçoam a máquina a vapor e utilizam o carvão para fazer com que essa máquina acabe funcionando, e o ferro, beleza? A segunda fase da Revolução Industrial vai de 1860 a 1900. Essa fase, a revolução se espalha pela Europa, pela América e pela Ásia, certo? Então ela deixa a Inglaterra e vai para outras regiões. Ela é marcada por inovações tecnológicas. Então agora não se usa mais só o ferro, agora utiliza-se o aço, é inventada a eletricidade, então tem uma nova fonte de energia, não é só mais o carvão mineral, agora você tem a eletricidade e também o petróleo, certo? Então são inovações tecnológicas importantes. É nessa época que eles inventam o motor, que surge a luz elétrica, que inventa o telefone, a fotografia, o cinema, enfim. Então um grande avanço tecnológico. E por fim, o desenvolvimento na telecomunicação, que eu acabei de falar. Começa pelo telégrafo, depois vai para o telefone. E isso vai ser um salto muito grande para a humanidade. Entretanto, também a Revolução Industrial vai trazer muita poluição. Nos últimos 250, 300 anos, o homem poluiu muito mais do que durante toda a história da humanidade, por conta das indústrias. Terceira fase da Revolução Industrial, meados do século XX. Ela se esparramou pelo mundo todo, né? E ela se traduz pelo impacto das tecnologias. O microcomputador, estou usando o microcomputador agora para fazer esse vídeo para vocês. A microeletrônica, você tem uma porrada de aparelhos eletrônicos, inclusive esse aqui que você não pode viver mais sem ele, que é o telefone celular, né? A robótica, né? Os robôs, eles invadiram geral as indústrias, e a engenharia genética. Então é a fase da Revolução Industrial que nós estamos vivendo. Os impactos do avanço industrial: trabalho infantil, trabalho feminino e altas jornadas de trabalho. Então, no primeiro momento, as jornadas de trabalho muitas vezes chegavam a ser 15 horas por dia de trabalho nessas primeiras indústrias. Muitas mulheres foram trabalhar e algumas crianças também trabalharam, porque o salário era muito baixo, e aí muita gente ia trabalhar para engrossar os ganhos, né, ali da família. Então, a família toda acabava trabalhando, certo? Isso é uma visão marxista, né, de se falar da Revolução Industrial. Bom, se você for ver outra vertente, tem gente que defende que as mulheres elas acabaram trabalhando porque elas queriam mesmo, né? Não porque era ali necessidade, ok? Vamos para o próximo. Bom, por conta dessas críticas a esse modelo capitalista que a Revolução Industrial trouxe, a gente vai ter 3 movimentos para combater as injustiças ou as desigualdades sociais nesse período aí. Primeiro, a luta de classe, que é uma visão marxista. Segundo, o ludismo, que foi praticado por seguidores de um cara chamado Ned Ludd, que decidiram quebrar as máquinas para combater a exploração do trabalho. Então, os caras seguidores de Ned Ludd vão quebrar as máquinas, e isso fica convertido no ludismo. E as trade unions, aqui está a União Trade, as trade unions, que eram os primeiros sindicatos,
E daí também veio o movimento cartista, onde as pessoas começaram a escrever cartas cobrando do governo melhoria nas condições de trabalho. E essas melhorias acabaram vindo quando os operários começaram a se organizar e exigir mudanças. Então, melhoria de salário, diminuir a carga horária de trabalho, melhores condições nas indústrias, né? Porque as indústrias eram escuras, eram úmidas, não tinha lugar para você, não tinha banheiro, trabalhavam horas e horas ali, como a gente falou, 14 a 15 horas por dia, não tinha descanso, descanso semanal, férias. Então, quando os operários começaram a se organizar em sindicatos, eles começaram a conquistar alguns direitos. Então, foi melhorando as condições de trabalho deles, certo? Vamos voltar aqui na luta de classe. O que é a luta de classe? Para o Marx existe o burguês e existe o proletário. O burguês, ele explora o proletário. Então, para o Marx, é necessário que o explorador se organize para lutar contra que o explorado se organize para lutar contra o explorador a fim da sociedade melhorar, da sociedade alcançar o progresso. Então, ele propõe a revolução do proletariado. Que os proletários tomassem o poder dos burgueses, os meios de produção, e passasse a controlar os meios de produção através de um governo, né? Então o socialismo ele surgiu dessa forma aí. Por conta da Revolução Industrial vem novas concepções, novas ideologias no mundo. Você tem a teoria que justifica o capitalismo, que é o liberalismo econômico. Tem como pilar o pensamento do Adam Smith, Thomas Malthus e o Davi Ricardo. O Adam Smith, por exemplo, escreveu o livro A Riqueza das Nações. Esse pensamento do liberalismo econômico, ele tem duas ideias muito fortes. Primeiro, a propriedade privada. Todo ser humano, então, tem direito a ter uma propriedade, né, propriedade privada, e isso é algo sagrado dentro do liberalismo econômico. Eu tenho direito a ter minha terra, a minha casa, o meu carro, e eu trabalho para isso, acumulo riqueza e compro os meus bens. E outro princípio muito importante do liberalismo econômico é a livre concorrência, né? Então, dentro do mercado econômico existe a questão da livre concorrência. Quem oferece um melhor serviço e de melhor qualidade, ele vai conseguir dominar o mercado, né? Não existe monopólio, não existe uma empresa que domina tudo. Então, você tem um mercado livre para que as empresas concorram, né? Então, esses são dois princípios básicos do liberalismo econômico aí. Para combater essa visão, surge os socialismos. Então, logo de cara, você tem o socialismo utópico, que é essa corrente política que critica a exploração dos trabalhadores e a injustiça social. Os socialistas utópicos são o Saint-Simon, o Robert Owen e o Charles Fourier. Esses três caras, eles vão pregar que os donos de indústrias eles devem agir de maneira a diminuir a exploração dos trabalhadores e acabar com as injustiças sociais. Então, eles vão trabalhar no sentido de que os grandes empresários eles façam práticas que diminuam essa injustiça social e essa exploração do trabalhador. Então, esse é o socialismo utópico. O científico, voltando no utópico, só para dizer que ele chama utópico porque, para a galera crítica do capitalismo, isso é uma utopia que nunca vai acontecer. Que o burguês ele vai explorar o cara até até a última gota, né? Então é uma utopia. Nenhum empresário vai trabalhar de maneira que faça com que a vida do seu trabalhador seja uma vida digna. Então, para essa galera, isso era uma coisa utópica, uma coisa impossível de acontecer. Eu não estou falando que eu acredito nisso, estou falando a visão da galera aqui, certo? E, por sua vez, também você tem o surgimento do socialismo científico, que foi elaborado pelo Marx e pelo Engels. Essa aqui
é uma visão que hoje está gerando muita polêmica. Ela é baseada nesses três princípios aí. A dialética, que a natureza e a sociedade passam por processo permanente de transformação. O que é a dialética? Eu tenho uma tese, uma ideia formada sobre algum assunto, e aí eu apresento essa tese. Aí os meus ouvintes veem a minha tese e eles vão, a partir do meu pensamento, eles vão apresentar as impressões deles sobre aquele assunto. Então isso seria uma antitese. E essa antitese ela vai ser jogada também no mundo e os ouvintes da antitese vão ver aquilo ali e vão fazer uma síntese daquela ideia. Então é baseado na tese, na antitese e na síntese. Então tudo na vida tem uma visão, que é uma tese, aí as pessoas veem aquela visão e interpretam aquela visão, essa interpretação é uma antitese, e vem uma outra galera, vê a antitese e faz uma outra interpretação da antitese. Isso é uma síntese. E essa visão da dialética, ela é eterna. O mundo é o tempo inteiro assim, tese, antitese, síntese. Tese, antitese, síntese. Tese, antitese, síntese. Tese, antitese, síntese. Nunca vai acabar. E o mundo, então, por esse motivo, vive num processo de permanente transformação. Então, o Marx e o Engels, eles acreditavam assim, que a sociedade, ela vai acabar, o capitalismo, por conta das suas contradições, ele vai acabar um dia. Justamente por causa disso, da tese, da antitese, da síntese. Da tese, da antitese, da síntese. E um belo dia o capitalismo vai acabar se destruindo. Ele mesmo vai se destruir por causa das suas contradições. Certo? Segundo, modo de produção. Toda sociedade possui uma base material representada pelas forças econômicas e pelas relações sociais de produção. Então, em um momento, teve o modo de produção asiático, como era a economia lá na Ásia, lá no passado e tudo. E na época do Marx era o modo de produção capitalista, certo? Então a sociedade ela se baseia nesse modo de produção. E para ele, então, você tem aí dentro do modo de produção duas classes sociais, a burguesia, que domina, e o proletariado, que é dominado. E aí ele propõe a luta de classe. Ele é o motor, a luta de classe é o motor da história. A sociedade só vai atingir o progresso quando o explorado se organizar para lutar contra o explorador. O Karl Marx propõe, no caso aqui, que o proletariado, que é a classe social explorada, se organize para tomar os meios de produção do explorador, que é o burguês. E isso vai ser feito através da revolução. E foi feito através da arma no primeiro momento. Certo? Além disso, você tem o anarquismo, que é outra vertente que surge baseado na ausência de governo e de autoridade. Os anarquistas até diziam assim: vamos enforcar o rei, o último rei, nas tripas do último padre. Porque eles diziam que o rei, os governos, eles são opressores, e as religiões também. Então eles propunham uma sociedade que não existisse governo e autoridade. Quem propôs isso foi o Proudhon e o Bakunin, certo? Então o anarquismo seria uma sociedade que se autogovernaria. Cara, como que funciona isso? Uma sociedade sem governo. E por último, o social cristão, que criticava a exploração capitalista, mas eles não aceitavam as ideias socialistas. E que era uma visão da Igreja Católica ali, ok? Só, então era isso. Depois eu vou mandar para vocês o link desse slide lá no grupo, ok? Muito obrigado e até a próxima.